Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos do que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o 6. Em Nazaré, Jesus não foi aceito. Em Nazaré, o pessoal teve falta de fé, não creram em Jesus. Ainda mais porque Jesus havia sido criado. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, ali mostra quando Jesus entra na sinagoga. E entrando na sinagoga, ele proclama que ele é o Messias. Mas o povo não quis saber. E Jesus, ele se lamenta dizendo isso: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Graças a Deus, meus irmãos, no decorrer da história, as nações passaram a crer em nosso Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. E essa pregação levou as pessoas a uma conscientização muito grande de que Jesus Cristo é o Salvador, ao ponto de muitos darem a vida pela causa do Senhor Jesus. Na carta aos Hebreus, hoje, no capítulo 12, do versículo 4 até o 7º, depois do 11º até o 15, começa dizendo: irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Só que este segmento de Jesus levou muitas pessoas ao sofrimento, até o derramamento de sangue, como diz aqui na carta aos Hebreus, que eu acabei de falar. No ano 235, lá na Sicília, na Itália, no sul da Sicília, ali nasce uma jovem com o nome de Águeda, e é ela que nós celebramos no dia de hoje. Santa Águeda, uma jovem que se consagrou inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e acabou derramando o sangue
pela causa do Senhor. A história de Águida, ela se desenvolve no século III, ali na Sicília, como eu acabei de dizer. Ela, a Santa Águida, ainda adolescente, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus. Com o rito do velatio, recebeu do seu bispo o flameum, um véu vermelho, que as virgens consagradas usavam na época. Essa história que eu estou narrando aqui para vocês, você vai encontrar no Vatican News. Então, a Águida, com base na tradição, ela era uma servidora do Senhor. No ano 250, o edito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul Quinciano, que era apaixonado por Águida. Então está lá uma pessoa que se apaixonou por ela, querendo casar. Águida já havia se consagrado inteiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo, ela não aceitou. Então a jovem fugiu de Palermo, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia, levada a Quinciano. Ela renunciou categoricamente. Então, o procônsul decidiu aproveitar da virgindade da jovem, confiou uma mulher da corte de maus costumes, chamada Afrodísia, para educá-la às artimanhas amorosas. Mas Ágata permaneceu firme a Cristo, tanto que foi levada novamente a Quinciano, que decidiu submetê-la a um processo. Os atos do martírio de Santa Águeda descrevem o colóquio. A qual classe social você pertence? Pergunta-lhe Quinciano, e ela lhe responde: não só nasci livre, mas de uma família nobre. E Quinciano, mas se você afirma ser livre e nobre, por que vive e se veste como escrava? Porque sou serva de Cristo. Replica ela. Então Quinciano lhe pergunta: sendo realmente livre e nobre, por que quis ser escrava? Ágata lhe diz: a máxima liberdade e nobreza consiste em demonstrar de ser serva de Cristo. Quinciano retruca: se for assim, nós que desprezamos servir a Cristo e veneramos os deuses, não temos liberdade? A sua liberdade o arrasta para a escravidão, que não só os torna escravos do pecado, mas também os submete à madeira e às pedras, afirma Ágata, ou Águida. Diante de tais palavras, Quinciano exortou mais uma vez Águida a renunciar a Cristo. Ele exorta, ele pede que ela renuncie a Cristo. E para dar-lhe a possibilidade de refletir, a manda prender. No entanto, no dia seguinte, diante de uma nova rejeição, estabeleceu que a jovem fosse submetida a suplícios, irado, melhor dizendo, por vê-la enfrentar os sofrimentos com coragem. Quinciano manda torturar e arrancar seus seios, seus mamilos. Imagina, meus irmãos, que situação. Ele apela, agora ele corta os seios dela para ver se ela renuncia. Depois foi conduzida à prisão, aonde ela já estava ali cheia de sangue, derramando sangue. Mas durante a noite, São Pedro lhe apareceu e cura suas feridas.
Levada de novo diante do tribunal, Águida rejeitou mais uma vez adorar os deuses e confessou ter sido curada por Jesus Cristo. Irritada com a sua coragem, apesar das torturas, Quiciano manda submetê-la aos carvões incandescentes, vestida apenas com o véu vermelho, como esposa de Cristo. Enquanto a ordem do procônsul era executada, o lugar onde o santo corpo da Virgem era assado tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abalada pela veemência do terremoto. Por isso os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar, correndo um grande risco pelos tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Então a Ágata, ou Águida, foi tirada dos carvões ardentes, com seu véu vermelho ainda íntegro, e levada novamente para a prisão, onde abriu os braços e se dirigiu ao Senhor, dizendo: Senhor, que me criastes e me protegestes, desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes entre os tormentos a virtude da paciência. Vos peço agora, acolher o meu espírito, que já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar essas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito. Era no dia 5 de fevereiro de 251, ou seja, no século III. Os atos do martírio de Santa Águeda narram ainda que, após um ano, o vulcão Etna entrou em erupção, como um grande incêndio, em um rio ardente. O fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras, rumo à cidade de Catânia. Então muitos se dirigiram ao túmulo de Águeda para pedir sua intercessão, para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. A fama deste prodígio fez com que Santa Águeda se tornasse a padroeira de Catânia. Seu culto teve início no ano seguinte do seu martírio e se difundiu rapidamente por todos os lugares. As suas relíquias são conservadas na catedral a ela dedicada em Catânia. Meus irmãos, o cristianismo passa pela perseguição. Não tem como nascermos católicos e não haver perseguição. Infelizmente, hoje nós ouvimos muitos pregadores por aí incentivando e dizendo: o Deus da vitória, o Deus disso e o Deus daquilo. Se você aceitar Jesus, você não vai passar por sofrimento nenhum. E as pessoas ficam entusiasmadas querendo seguir Jesus para não passar pelo sofrimento. Mas a Igreja Católica sempre nos apresenta os mártires, para nós entendermos que nós passamos por sofrimento. A vida cristã não vive se não passar por isso. Nós só teremos paz e sossego no céu. É por isso que na carta aos Hebreus hoje está dizendo assim: é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus os trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegre, mas causa dor.
Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Aí ele diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Não tem como nós não passarmos pela via do sofrimento. Nós podemos sofrer sem Jesus Cristo, mas podemos sofrer com Ele. Tem muita gente aí sofrendo por Jesus Cristo e outros sem Jesus Cristo. Mas o sofrimento bate à nossa porta. Ele vem, é num câncer, é numa doença, é numa traição. Tudo isso causa sofrimento na nossa vida. Mas esses sofrimentos, ele causa em nós santificação. Santa Águeda sofreu no seu corpo, mas foi fiel a nosso Senhor Jesus Cristo até a morte. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Embora em Nazaré as pessoas não acreditaram e ali rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo, que também é um tipo de sofrimento. Quando Jesus fala que um profeta não é aceito na sua própria terra, foi um sofrimento para ele de ver que o povo de Nazaré o rejeitou. Mas como eu disse, no decorrer da história da igreja, muitos, diante de tantos sofrimentos vividos, foram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santa Águeda nos ajude com o seu martírio a sermos fiéis ao Senhor. Que o sangue dos mártires nos conceda cada vez mais fidelidade ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.